Segunda questão de Química, FUVEST 2023, segunda fase. O diamante, uma estrutura cristalina de carbono, é o material mais duro encontrado na natureza. Mastigar diamantes provavelmente quebraria os dentes e a sua ingestão causaria desconforto. Precisava dessa frase? Entretanto, há uma forma extravagante de ingerir um diamante, que é utilizá-lo para produzir água com gás, como no seguinte procedimento. Aqui tem um erro grotesco de filosofia, né? Você não está ingerindo diamante, você está ingerindo gás carbônico criado por uma combustão. Não tem nada a ver o diamante, mas enfim, né? Primeiro, o diamante triturado foi inserido dentro de um tubo de vidro. Foi injetado oxigênio gasoso no tubo de vidro, que foi aquecido com um maçarico. O gás produzido foi recolhido dentro de um tubo de ensaio imerso em nitrogênio líquido. Todo o sólido formado dentro do tubo de ensaio foi transferido para um cilindro de gás de volume interno de 1 litro, com a válvula fechada. Todo o CO2 sublimou dentro do cilindro. O cilindro de gás foi então conectado a uma garrafa de água que foi gaseificada com a abertura da válvula do cilindro. Aqui tem alguns detalhes que nós vamos retomar com as perguntas. Vamos ao item A. Com base no esquema, a temperatura de fusão do nitrogênio é maior, menor ou igual à temperatura de fusão do CO2? A temperatura de fusão se dá quando um corpo passa de um estado líquido para sólido. Note que o nitrogênio no esquema está líquido e que o CO2 está sólido. Significa, portanto, que o CO2 tem um ponto de fusão muito maior do que o ponto de fusão do nitrogênio líquido. Ou seja, você tem que resfriar o nitrogênio líquido mais e mais e mais e mais e mais ainda para conseguir fazê-lo ficar sólido. Enquanto o nitrogênio está líquido numa temperatura, o CO2 já está sólido, ou seja, o ponto de fusão dele já passou faz tempo, está muito abaixo do ponto de fusão dele. Então, eu teria que especificar apenas no esquema, dizer quem é maior ou menor. A temperatura de fusão do nitrogênio é muito menor do que a do gás carbônico. Então, para responder, você bastaria colocar essa indicação aqui. A temperatura de fusão do nitrogênio é muito menor do que a temperatura de fusão do CO2. Seria bem tranquila essa resolução. Não pede para justificar, mas a justificativa é propriedades particulares dessas moléculas. O nitrogênio gasoso tem um ponto de fusão muito baixo, né? Ele nem dá isso em nenhum note a dot, né? É uma questão de constatação de propriedades físicas. Letra B. Se um experimento exatamente igual for realizado trocando o volume de diamante utilizado pelo mesmo volume de grafite, a quantidade de CO2 formado no fim do processo será menor, igual ou maior? Bom, vamos lembrar aqui que no caso os materiais apresentam densidades diferentes e isso está bem descrito aqui no note a dot. Ele dá a densidade do grafite e do diamante. Coloca esses dados aí de 2 para o grafite e 3,5 para o diamante. Então o diamante é muito mais denso, tem muito mais massa para um dado volume. E ele fala de mesmo volume. Como é o mesmo volume, e essas informações de densidades não sei quantas gramas por volume, você já pode tirar a conclusão que um mesmo volume vai ter muito mais massa de diamante do que massa de grafite. Então você trabalharia com esse conceito. Supondo 1 centímetro cúbico de diamante, temos 3,5 gramas. Supondo 1 centímetro cúbico de grafite, temos 2 gramas. Menor quantidade de CO2 será produzido na combustão de grafite, pois, para um mesmo volume, a massa de carbono é menor no grafite. Tem menos massa o grafite do que o diamante, supondo o mesmo volume.
né? A própria densidade deixa claro isso, né? Para um mesmo volume tem menos massa de grafite, portanto menos massa de CO2 será produzido. Bem tranquilo, uma questão de raciocínio. Letra C. Partindo-se de 3 gramas de diamante, qual a massa de gelo seco obtida? Temos que montar uma regra de 3 com carbono e CO2. Qual será a pressão gerada pelo CO2 dentro do cilindro de gás a 27 graus Celsius? Considere que o rendimento do experimento é 100%. Primeira questão, envolvendo uma regra de 3, você tem que descobrir a massa de CO2. Depois, nós temos que descobrir a pressão usando a equação da lei dos gases perfeitos, PV igual a nRT. Então, aqui eu escrevi a equação balanceada, C mais O2 formando CO2, 12 gramas de carbono produz 44 de CO2, 3 gramas de carbono X de CO2, 11 gramas de CO2. Tranquilo, já era. PV igual a nRT, vamos lembrar que o número de mols é massa sobre massa molar. A pressão nos interessa, o volume é 1 litro. Isso o texto nos garante, porque ele fala aqui, ó, um volume de 1 litro. Né? Foi dado lá no texto. Então, 1 litro. Massa sobre massa molar, o R que ele também deu, e a temperatura, que é 27 graus Celsius, tem que estar em Kelvin. Altas matemáticas, isso aqui dá 6,15 atm. Uma questão tranquila, né? Aplicação de fórmulas e alguns conceitos. Né? Primeira regra de 3 que aparece. Vocês vão ver que regra de 3 é algo frequente em química. Vamos para a terceira questão.